Olá, pessoal. Não sei o que aconteceu. Caiu aqui. Vou esperar um pouquinho. Ok, voltando. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Desculpe. Isso faz parte, né? Internet. Eu não sei o que aconteceu. A conexão caiu e eu tentei voltar várias vezes, mas quebrou aqui o processo. Não estava conseguindo. Então vamos lá de novo, vou começar novamente. Para quem entrou depois e não conseguiu, então vamos começar o processo aqui agora. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosana Leschley. Eu trabalho como Health Coach, sou educadora há mais de 30 anos aí no Brasil e vim para os Estados Unidos, moro em Nova York e me formei como Health Coach. Então, traduzindo, educador da saúde e com uma visão holística. Dentro do educador, dentro do Health Coach, eu acabei fazendo outras formações como coach e a minha última formação foi a formação do método da Louise Hay, Heal Your Life. Então, o nosso ponto de encontro, ele tem como objetivo trazer para vocês... Olá, Nena! Começando aqui de novo, Nena. Oi, Camilinha. É trazer para vocês mensagens para que a gente possa refletir sobre o nosso desenvolvimento pessoal, para que nós possamos trabalhar dentro desse crescimento como ser humano. Então, a ideia sempre do ponto de encontro semanal é trazer essas reflexões, né, para o nosso dia a dia. E como eu acabo escolhendo esses temas? Através das minhas experiências com o meu cliente, das coisas que eu observo na semana. E nessa semana especificamente, eu observando, né, o trabalho que eu tenho desenvolvido, um trabalho em grupo, observando os meus clientes, me veio uma observação de quanto as pessoas, de modo geral, elas estão muito sem perspectiva de vida. E é muito triste isso. Ao mesmo tempo, eu entendo, porque nós estamos, né, saindo, nem sei se a gente está saindo, de momentos bastante difíceis, dos quais nós tivemos que nos isolar, tivemos que entrar em contato com o nosso eu, de uma maneira muito abrupta, sem preparo emocional para isso. Então, é claro que a gente vai perdendo essa visão positiva das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Oi, Rosi! Obrigada por você estar aqui, meu amor. E isso é bastante triste, né? Porque as pessoas vão perdendo esta motivação para a vida. Então, foi aí que essa semana eu falei, não, eu tenho que levar isso para que as pessoas possam refletir um pouquinho o que é essa perspectiva de vida, o que eu quero para minha vida. E aí eu dividi em 7 passos. Mas antes disso, eu queria trazer aqui o entendimento do que é perspectiva. O que eu entendo por perspectiva de vida? Então, se eu pegar a palavra, né, como toda professora dá o significado real da palavra, perspectiva é aquilo que a gente deseja, né, aquilo que eu desejo para minha vida, aquilo que eu espero, aquilo que eu quero planejar para minha vida. Então, um exemplo disso, um estudante universitário, ele tem essa perspectiva de entrar numa universidade, ele entra nessa universidade e aí ele tem uma perspectiva de, ao terminar essa universidade, ele vai ser
ele vai se graduar, né? Ele termina essa universidade e ele vai ser um expert dentro da área da qual ele escolheu. Então é uma perspectiva de vida. É ele olhar, ele imaginar e desejar aquilo que a pessoa quer, ou esse estudante, enfim, a pessoa quer para o seu futuro. E quando eu pensei nisso, né, nessa questão da perspectiva, quando eu pergunto para o meu cliente qual é a sua perspectiva de vida, as pessoas não sabem responder. As pessoas perderam essa expectativa, essa perspectiva, esse olhar, o que eu quero. E aí veio um pouquinho, eu trouxe isso um pouquinho para minha vida. Então, quando a gente pensa naquilo que nós queremos para nós, a gente remontei um pouquinho o que vem lá de trás. Então, tudo que eu passei para chegar aonde eu estou no aqui agora. Foram muitas as dificuldades. Eu sou filha de mãe solo, uma mulher negra, então imagina isso, revelando aqui, né, a minha idade, há 62 anos atrás, uma mulher negra, mãe solo, tendo que trabalhar para a sobrevivência dessas duas pessoas. Quanto essa mulher teve que lutar contra, né, preconceito, desilusões, para que ela pudesse colocar esse ser numa posição de força, de acreditar. E minha mãe sempre acreditou muito que a educação era algo fundamental. E ela sempre falava assim, filha, você tem que estudar, porque a educação, o conhecimento, ninguém tira de você. As pessoas podem tirar tudo de você, mas o conhecimento ninguém tira. E isso foi uma fala que ficou muito forte dentro de mim. E vendo toda a dificuldade que aquela mulher, naquela época, ela passava para poder dar o melhor. Então, eu fiquei pensando todas as dificuldades, né, que minha mãe passou, que eu passei, para poder chegar no ponto que eu estou hoje aqui agora, fazendo as coisas que eu gosto, da maneira que eu gosto, da maneira que eu acredito, aonde eu também passei por muitos preconceitos e um deles foi algo que me marcou muito, foi quando eu entrei numa escola de inglês, que era paga com muito sacrifício, na cultura inglesa em São Paulo, quando uma determinada professora um dia disse assim para mim, porque eu tirei a nota média, não estava nem abaixo da média, mas nem muito acima da média, eu tirei na média. Ela disse assim para mim, você nunca vai ser capaz de aprender uma nova língua ou de ter uma profissão de destaque, mas você vai acabar atrás, o máximo que você pode chegar é acabar atrás de um fogão. E isso me trouxe uma marca muito grande, uma tristeza muito grande e tinha tudo para bloquear o meu processo de desenvolvimento. Mas eu fui criada com muito afeto, com muito amor, com muita disciplina, com muita rotina. E isso tudo fez com que eu tivesse essa perspectiva de futuro. Então foram momentos de bastante dificuldade, foram momentos que muitas vezes eu chorei sozinha, mas sempre procurando fazer o meu melhor aonde eu estivesse. Porque a fala da minha mãe foi mais importante, pesou muito mais do que a fala daquela professora. Mas não que a fala dessa professora não reverberou sentimentos negativos. Sim, reverberou e bloqueou muitas questões na minha vida. Como, por exemplo, aprender essa nova língua, né? Aprender o inglês. Eu tinha um inglês para leitura, um inglês para escrita,
mas eu não conseguia me verbalizar na língua inglesa. Então isso foi um bloqueamento. E vou dizer para vocês, há 12 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, a questão, há pouco tempo atrás, é que eu desbloqueei a questão do falar em inglês, me comunicar em inglês. E ainda eu tô no processo, porque ainda eu não me sinto segura fazendo uma palestra inteira de 50 minutos em inglês. Mas é um trabalho de muito estudo, de muita determinação, de muito esforço para superar os meus medos, para superar as crenças negativas. Então, quando essa semana eu fui convidada para coordenar 2 grupos que chama, em lugares diferentes aqui em Nova York, que se chama Oficina das Emoções. Um grupo é um grupo até que grande, com 60 pessoas, e o outro grupo é um grupo de 30 pessoas. Nos 2 grupos, eu observei essa falta de perspectiva, esse novo olhar para a vida. Isso aqui, tá? Em Nova York. E aí você pensa, eu fiquei pensando como o comportamento de cada um reflete no comportamento do todo. Então, quando você trabalha no grupo, a fala de um vai ajudando, né? E vai trazendo à tona uma dificuldade do outro. Isso é muito lindo, porque você percebe, as pessoas vão percebendo que elas não estão sozinhas. As pessoas vão percebendo o quanto é necessário essa troca, o quanto é necessário esta comunicação de forma mais afetiva, de uma forma mais amorosa. E volto a Rosana lá refletindo, né? Nesse momento onde essa professora, ela não foi nada sábia, da maneira como ela fez aquela colocação para mim. Então, de tudo isso, né, em todo esse processo, eu também aprendi o quanto a palavra ela é importante. O quanto aquilo que eu estou falando aqui para vocês estão reverberando no coração de cada um de vocês. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós verbalizamos. Porque o médico, ele pode matar um paciente dando uma medicação errada. Um educador, ele pode matar o seu estudante, matar os sonhos do seu estudante por toda uma vida. Então, veja como é importante o nosso papel de cada um de nós numa sociedade maior. E aí eu falo assim, e aí me veio uma outra questão, que é a gente ter uma perspectiva cósmica. E quando eu falo nessa perspectiva cósmica, é a gente poder olhar além das possibilidades, além daquilo que a vida nos apresenta. É enxergar o potencial que há em nós, em cada um de nós. E aí, quando a gente vai somando essas habilidades, essas potencialidades, isso vai tornando algo tão grandioso, a gente vai percebendo o quanto nós temos o poder de fazer. E o outro lado dessa questão é sempre a gente prestar atenção no tempo em que nós estamos vivendo aqui agora. O que é que a vida está nos apresentando aqui e agora? Então, tem uma fala da Louise Hay que ela nos coloca assim: nós precisamos estar disposto a fazer, estar disposto a aprender, estar disposto
a mudar aquilo que não está redondinho ou não está do jeito que nós queremos. Então, qual é essa perspectiva? Como que eu abro esse espaço? Eu tenho que abrir esse espaço da permissão, eu tenho que estar disposto. E aqui é o nosso ponto de energético. É onde a gente expressa as nossas emoções. É onde é através da fala, é através da comunicação, é através do gesto que nós nos expressamos. Então aqui é um ponto energético muito forte. E aí ela dá uma dica, né? Ela nos traz o ensinamento de colocarmos aqui a mão nesse ponto energético e dizer para nós mesmos: eu estou disposto ou disposta a aprender, a mudar, eu estou disposta. E se a gente não estar disposta, a gente volta lá. Eu estou disposta a estar disposta a fazer aquilo que eu desejo. Então eu vou abrindo espaço dentro de mim para que eu possa fazer, para que eu possa ir para a ação. Tudo está dentro daquilo que nós pensamos e daquilo que nós acreditamos. Então, Luiz também nos ensina que tudo aquilo que eu acredito vai acontecer. Se eu acredito que eu não sou capaz, eu não vou ser capaz. Se eu acredito, sim, que eu sou capaz, eu vou ser capaz. E aí, voltando aqui para a história da Rosana. Eu nunca acreditei que eu não era capaz. Nunca. Mesmo com esse bloqueio que a vida me colocou naquele momento, quando uma professora diz: você jamais vai falar uma língua, jamais vai ter uma posição aonde você possa realmente se mostrar, né? Uma posição onde você possa mostrar todas as suas habilidades. Ela bloqueou, ela só disse para mim que eu jamais chegaria a uma posição, eu só poderia chegar a ser uma cozinheira, como era minha mãe. Naquele momento, a vida me colocou esta possibilidade. Oi, Dorinha, que bom te ver aqui, amor. A vida me colocou vamos dizer assim, esse ensinamento. Aquilo me machucou, bloqueou algumas ações, mas lá no fundo eu não acreditei, porque eu tinha uma mulher muito poderosa atrás de mim que dizia para mim: você tem que seguir em frente, você tem que estudar, você tem que aprender, porque o conhecimento é só seu. E aquela fala que foi com tanto amor e com tanto afeto, foi muito mais forte do que a fala dessa professora. Então, eu vejo, né, nesses dois grupos aqui que eu estou trabalhando, que eu citei, nas oficinas das emoções, quando a gente se posiciona nesse processo, né, como Luiz Rey nos ensina, de estar disposto, então a gente abre esse espaço, a gente vai pegando uma falinha daqui, uma fala de ali, e nós vamos nos nutrindo para o processo de fazer, de acontecer, de acreditar nesse potencial, de acreditar nas nossas habilidades. E aí, Luiz também nos ensina que tudo vem, né? E a gente, nos atendimentos, a gente vai percebendo dessas crenças negativas que a gente traz lá do passado. Fica aqui, a gente fica pensando, esse pensamento tem aquela falinha tagarela que fica o tempo todo: não, você não é capaz, você não pode, você não... Uau! Então tudo isso são só pensamentos, fala de Luiz Rey. Pensamentos são só pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Aí vocês vão falar assim: ai, Rô, não é simples assim. Sim, não é simples. Se fosse simples, mas é possível. É possível. E tudo começa
aqui, ó, do simples. A gente não precisa fazer grandes coisas. Tudo tem que começar da base. Tudo tem que começar do simples. Então volta aqui e diga para você mesmo: eu estou disposta. Eu estou disposta a aprender, eu estou disposta a mudar. E aí a gente vai entrando nessa perspectiva cósmica, que nada mais é a gente ter um olhar do todo, um olhar que vai além daquilo que nos é apresentado. Então a escola da vida, ela vai nos apresentando um monte de tarefas. Um monte de, não vou dizer dificuldades, mas um monte de desafios. E cabe cada um de nós olhar para esse todo, olhar para tudo que aconteceu, né, no decorrer da nossa vida, analisar, né? Então essa perspectiva cósmica é observar, é analisar, é valorizar tudo que você passou para chegar no ponto que você está aqui agora. E Louise Hay nos ensina, o nosso ponto de poder é no aqui e agora. É aqui, neste momento, que nós vamos construir aquilo que nós precisamos construir para nós, para que depois a gente possa expandir para o mundo, né? Então Louise nos coloca assim, que o amor que há dentro de nós dá para curar todo um planeta, mas que nós precisamos usar desse amor primeiro para cuidar de nós, para curar as nossas mazelas, né? Então, olha que lindo quando a gente começa a perceber que tudo é possível. É só a gente começar a ter ter um novo olhar para a vida, ter essa perspectiva cósmica. Então, por mais barreiras que a vida nos coloca, nós precisamos sim trazer essa força interior que há em cada um de nós. Então, você pode ter uma nova perspectiva de vida, mas nós precisamos acreditar no nosso potencial e buscar do que te faz feliz em qualquer área da sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Então, lembra, pessoal, existe algo que ninguém pode fazer no seu lugar. É a sua parte. Então, é o que eu falo para os meus clientes. Olha, nós vamos começar um processo. Eu quero saber o quanto você está pronto e comprometido com o processo. Porque não adianta você iniciar um processo onde a pessoa não vai se dar por inteiro. Então, eu acho que não é o momento ainda, né? Agora, vocês podem perguntar qual é o momento? O momento é aqui e agora, como eu falei. Então, eu, aos meus 62 anos, eu estou cada vez mais procurando fazer o meu melhor, para que eu possa encontrar, e essas perspectivas elas vão mudando a cada momento, porque a vida são ciclos, né? E elas vão mudando. Então, a minha perspectiva de vida, ela tá mudando, mas eu nunca fico estagnada, porque quando a gente fica ali estagnada, a gente tá morrendo, a gente tá perdendo o vício, a alegria de viver. Então, o primeiro passo, né, é vocês começar no aqui, agora. Esse é o nosso ponto de poder. Então, pessoal, obter nova perspectiva, por mais que o cenário ao nosso redor possa colocar obstáculos, você precisa acreditar que pode superar. E pode, tenha certeza disso, e pode. Se você não acreditar, você vai se manter estagnado e não vai conseguir evoluir. Então, bora a dar o primeiro passo. Então, eu vou dar os 7 passos, né, que eu anotei, que eu listei aqui, para mudar a sua perspectiva de vida. E é aquilo que eu falei, pessoal, é começando do simples. Quem tá preparado aí para mudar e ter essa nova perspectiva de vida? Coloca aí para mim.
eu tomar uma aguinha aqui. Quem tá aí? Nós estamos terminando o ano e vamos começar um novo ano, né? Agora, vamos terminar esse ano com esse desejo, com esse vício no olhar de acreditar de que tudo é possível. Desde que eu queira. Então vamos lá. É isso aí, Dorinha, vamos que vamos, né? Camilinha, vamos que vamos. Então assim, o primeiro que eu listei é tirar um tempo para você. São coisas que eu observei. Esse trabalho que eu tô fazendo em grupo dessa oficina das emoções, gente, é muito enriquecedor, né? A gente vai observando o comportamento de cada um. Então, o primeiro passo é tire um tempo para você. Se você está passando por algum momento delicado, você se sente fragilizada, com esta falta de perspectiva, fique de lado de pessoas que nutram a sua alma, de pessoas positivas, e não daquelas pessoas que, você não consegue, você não pode, aquelas pessoas reclamonas, sabe? Respeite o seu momento. Então, acolha as suas emoções, né? Acolha essa tristeza, mas não por muito tempo. Acolha e comece a perceber o que eu posso fazer para mudar esse cenário. Evite a autocobrança, evite a autocrítica, ficar se criticando o tempo todo. Aconteceu algo que não foi legal? Tudo bem. Beleza, aconteceu, mas eu vou agora tentar fazer o melhor. Como que eu posso fazer o melhor? Isso é o que eu consegui fazer aqui agora, né? Então, Louise Hay até conta que cada palestra que ela ia fazer, se ela se criticasse o tempo inteiro, o que aconteceria? Ela ia desanimar. Então, ela dizia para ela mesma, nossa, você foi maravilhosa, só precisa ajustar aqui e ali. E quando ela percebeu, quando ela já estava fazendo a 6ª palestra dela, ela já estava expert, ela se sentia super confortável para isso. Então, fale sobre o que você está sentindo. Procurar ajuda não é um ato de fraqueza, mas sim uma forma de você acolher aquilo que está dentro de você. Eu digo que é um ato de coragem. O segundo, reflita sobre a sua trajetória, que é isso que eu fiz o tempo, né? Nessa semana, com essas questões que me apareceram. Pense nos caminhos que você trilhou para chegar onde você está agora. Não se prenda no passado. Não fica lá remoendo. Pega aquilo lá do passado e ressignifica para o momento presente para que você possa seguir em frente. E lembrar sempre, né? Reforçar que você é capaz. Então, uma das técnicas é escrever. Escreve, vai escrevendo tudo aquilo que vem no seu pensamento. E isso é uma forma, né? Cada vez que você olha aquilo que você escreveu, é meio que um mapinha que você faz. Você se motiva a seguir em frente. O terceiro ponto é faça as coisas que te dê prazer. Às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas do dia a dia que a gente não dá tempo. Então, eu tenho que fazer, é minha obrigação. Então, a gente vai colocando um monte de coisas na agenda, mas não coloca o lazer também como prioridade. Porque o lazer é um ponto, eu falo que fundamental. É um elemento extremamente importante para que nós possamos construir esse momento de realização. E são nesses momentos que às vezes vêm os insights, né? Para as coisas acontecerem. O quarto é enxergar todo o cenário. Não olhe apenas para o micro, mas olhe para o macro. Quando a gente olha para esse macro, ao redor de tudo que está acontecendo ao redor de nós, nós temos maior chance de crescimento. Porque quando a gente olha para o macro, provavelmente é nesse ponto, né, aqui em cima, e ao que está ao redor, porque eu estou olhando todo, eu não estou olhando só daqui para baixo, mas eu estou olhando esse todo. E é nesse todo é que eu vou encontrar as possibilidades de crescimento, as chances de crescimento, porque eu tô, né, olhando aqui embaixo,
vendo tudo que tá acontecendo, eu vou subindo, coisas vão acontecendo, eu chego aqui em cima no topo, eu consigo olhar o todo e ajeitar, ver quais são as estratégias que eu preciso para que eu possa crescer. Então, nunca olhe a situação de uma forma isolada. Aconteceu algo, não olhe aquilo de uma forma isolada. O que veio por trás de tudo isso para chegar nesse ponto, né? Então, sempre olhe o todo e não a problemática ou o desafio com um único olhar, né? De forma isolada. Veja todo o contexto. 5. Pense em tudo que você deseja realizar. Essa é a parte que eu mais gosto. Por quê? Porque é fazer a visualização daquilo que você quer. Quando você visualiza, você potencializa o seu desejo. Quando você visualiza, você está jogando para o universo, né, com clareza aquilo que você quer. E tudo que você joga para o universo, ele vai colaborar para que isso aconteça. Então anote, eu falo que eu adoro essa técnica porque é a escrita terapêutica, né? E nessa escrita terapêutica é você anotar tudo aquilo que você quer realizar sem medo de colocar no papel, né? Porque nós temos o merecimento de receber tudo isso. Pensa, conforme você vai escrevendo, no que impede você de buscar aquilo que você deseja. São os obstáculos, os desafios que a vida vai nos colocando? Ou é a sua insegurança, o seu medo? Então, quando a gente vai registrando, a gente pode identificar aquilo que está bloqueando o meu processo de crescimento e trabalhar nesse processo. Não consigo fazer sozinho? Vai buscar ajuda de um profissional, de um coach, de um amigo, enfim, é buscar ajuda. E buscar ajuda, lembra, é um ato de coragem. 6, repensar a sua rotina. Isso, gente, são coisas muito simples que as pessoas estão esquecendo. Repensar na sua rotina é fundamental. Às vezes o cliente vem para mim, é só ajustar a rotina desse cliente. E aí tudo começa a melhorar. A rotina do sono, a rotina alimentar. Como que você está administrando e utilizando o seu tempo, né? Então, quando você começa a ter uma rotina, a rotina não é só para criança. A rotina de dormir, então eu vou dormir, vou estabelecer um horário para dormir às 10 horas. 2 horas antes, começa a desligar os eletrônicos, coloca uma música de relaxamento, faça uma leitura construtiva. Então, é uma forma de você trazer para o seu cérebro a calmaria, para o seu corpo, permitir que o seu corpo relaxe, para que você possa ter um sono restaurador, né? Trazer a produção da melatonina. Então, são coisas simples que precisam ter essa rotina. A alimentação, não comer algo pesado à noite, coma antes, 2, 3 horas antes de você dormir, para que o corpo não fique trabalhando, a digestão é mais lenta e não fique trabalhando, né, no processo só da digestão. Então, se você vai dormir com o estômago pesado, você já não vai ter um sono tranquilo, não vai ter um sono reparador. Então, são pequenos ajustes vai fazer uma grande diferença. Eu faço isso na minha vida, né? Então, eu só ligo o meu celular de manhã depois que eu fiz toda a minha rotina de meditação, de agradecimento, de arrumar o meu quarto, sempre com um processo de gratidão. Só depois que eu desço, que eu vou preparar o meu café, que eu tomei o meu café, clique, aí eu ligo o celular, aí eu vou começar o meu trabalho, responder as minhas mensagens. Ter o seu horário de lazer é fundamental para a saúde física e para a saúde emocional. Então, guarda essa eu acho muito importante, essa dica. E a 7ª dica, dê o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo. Não adianta eu querer tomar, por exemplo,
querer um suco se eu não levantar do sofá, ir lá e fazer o meu suco. O suco não vai vir voando até a minha pessoa, né? Então, é dar o primeiro passo. E quando a gente dá esse primeiro passo, nós vamos nos motivando a dar outro, outro e outro. Então, são 7 passos. Escolha aqui qual é que você vai dizer que você queira, né? Que vai ser mais tranquilo. Eu dou uma dica, eu começo aqui por esses 6. Repense a sua rotina, né? Essa é sempre que eu começo, porque às vezes ajustando aqui ou ali, pronto, a coisa começa a clarear, começa a mudar. E as pessoas falam, nossa, Rô, hoje, essa semana eu me senti super bem, as coisas fluíram, o meu tempo foi produtivo, acertando essas questões, tá? Então, pessoal, a 7ª, dê o primeiro passo. Sabendo tudo isso, para dar o primeiro passo, como a gente fala aqui, step by step, você vai se motivando e quando você percebe, isso virou uma rotina. Virando rotina, vira um hábito e esse hábito só vai trazer sensações, emoções maravilhosas, aonde você vai clarear e você vai criando essa nova perspectiva de vida. Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês. E falando nessa perspectiva, eu vou pedir para vocês, eu criei, né? Então nessa minha perspectiva, o que eu quero fazer, o que eu quero para mim, mas hoje eu tenho uma visão, gente, depois de muito estudo e continuando nesse processo, né, do meu autodesenvolvimento, eu tenho um olhar muito do todo, né? Então hoje o meu trabalho é pensar, claro, na minha qualidade de vida, trabalhar o meu amor próprio, enfim, tudo isso que eu falei para vocês, para que eu possa passar para o meu cliente e ter essa visão de um todo. E quando eu falo a visão de um todo, eu tenho a minha consciência hoje é assim. Eu faço parte de uma grande família, que é a família humana. E baseado nesse pensamento, eu criei um e-book, do qual eu conto um pouquinho da minha história, eu falo um pouquinho da metodologia da Louise Hay, quem foi Louise Hay, tem algumas receitas. Então esse daqui é o e-book, ó, que eu criei, o nome dele é Nutrir o Corpo com Plenitude, tá? Ele é um e-book, no final dele, tá? Eu tenho algumas receitas aqui que eu coloquei, né? Então, receitas que vão saudáveis, né? Que é o processo de alimentação, entre a rotina da alimentação. E pensamentos, afirmações, para trabalhar nessa nutrição holística. Então, esse e-book foi feito com tanto amor, mas pensando nesse macro, tá? Então, esse e-book, a Camilinha vai colocar aí para vocês, ele tem um link onde vocês, acessando esse link, toda a renda desse e-book, ele vai para 2 projetos que eu participo da Fraternidade Sem Fronteira. Um é em Madagascar, na construção de uma escola, e no Malawi, que também na construção de uma escola, que chama Escola Ubuntu. Então, na verdade, são 3 projetos, e Chamando o Futuro. Se vocês olharem lá na minha bio, vocês sempre vão ver eu estar colocando alguma coisa. E o Chamando o Futuro são crianças no Senegal, que são crianças de rua, que são exploradas para o trabalho escravo. E a gente está tirando essas crianças, montando esse orfanato, dando educação. E é um projeto muito lindo, depois eu posso até falar com mais propriedade sobre ele. Então, quem puder, né, porque quando a gente começa a dar esse primeiro passo também de uma forma mais ampla, fazer a compra desse e-book, essa renda está sendo direcionada para esses 3 projetos, tá? Então, é um valor que eu sei que cabe no bolso de todo mundo, que no Brasil, é o valor de R$19,90, mas dividido em 4 vezes de R$5, do qual vocês vão estar contribuindo para a formação de uma criança, desde a alimentação até a educação formal, né? E nos Estados Unidos tem um link, porque o valor é diferente, a forma de pagamento é diferente, mas é só clicar no link, a pessoa clicando no link, dizendo que tem gostaria de comprar, né, o e-book, a gente manda o link para a pessoa acessar o e-book e a forma de pagamento, tá?
Vou pedir para vocês ir lá no YouTube. Também tem muitas reflexões para começar todo esse processo de uma nova perspectiva através das meditações, de reflexões, de áudios, né, de pensamentos positivos. Então, é só começar, gente. Vamos terminar um ano abrindo esse espaço de possibilidade e acreditando em vocês, porque se vocês não acreditarem em vocês, fica difícil, né? Então, para que os outros acreditem em vocês, trabalhem em vocês, deixa aflorar esse potencial lindo que há em cada um de nós. Tá bom, meus amores? E eu só queria terminar aqui com uma mensagem da Louise Hay, que eu acho que não dá, que nutre, né? Eu falo que as mensagens dela é nutrir a nossa alma para isso. Então, eu vou pedir para que vocês fiquem atentos nessas palavras. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como algo a mais, de que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder do meu mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida, da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo a forma como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo da minha vida, sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso e escolho estendê-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Tudo é possível. Então, vamos olhar para dentro de nós e manifestar a nossa luz por onde nós passarmos. Nós somos luz, nós somos amor. Então vamos manifestar este amor e esta luz para toda a humanidade. E assim o é. Gratidão, meus amores. Eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês lá essa live vai ficar gravada. Deixa o like, deixa o comentário para que a gente possa ajudar de uma forma mais assertiva. E quando a gente vai se ajudando um ao outro, né, nós vamos contribuindo para o mundo melhor. Vamos fazer essa corrente de amor para o mundo melhor. E é isso que o mundo está precisando, é isso que ele está pedindo para cada um de nós. Combinado? Então eu espero vocês na próxima semana e conto com vocês aí para ajudar a construir, né, um mundo melhor para essas crianças, entre aspas, vamos dizer, desfavorecidas, tá bom? Conto com vocês. Um bom descanso a todos e quero saber notícias aí, tá? Quem deu o primeiro passo e qual foi o passo escolhido. Beijos no coração. Bye!